Meninas, eu vou cortar agora a blusa que eu postei o molde pra vocês, tá? Então aqui, ó, tecido já foi molhado, tá? Porque esse tecido aqui encolhe um pouco aqui. Olha aqui a dobra dele, orelha com orelha. Gente, a dobra do tecido é o seguinte, isso é a largura do tecido. Isso é o que eu comprei, é o comprimento. Ele tem que ser dobrado a largura, orelha com orelha, ó. Não é você fazer assim e dobrar, não, que tá ao contrário, entendeu? Então aqui, eu preciso que esteja dobrado, orelha com orelha, mas na largura e não no comprimento. Lógico que tem algumas exceções, são, no caso, tecido com barrado. Mas aqui, a maioria é assim. Eu vou fazer aquela blusinha, mas eu não quero abertura nas costas. Porque aquele vestido amarelo que eu mostrei pra vocês da manguinha, ele tinha um corte nas costas, porque não dava manga no comprimento. Esse caso aqui, dá a manga no comprimento. Então, o que que eu vou fazer? Vamos abrir o tecido, ó. Tá vendo a marquinha aqui do meio? Tem uma marquinha aqui, ó, que é o meio do tecido, certo? Dobra esse pedaço, tá? E dobra esse pedaço pra cá. Então, eu tenho a metade do tecido pra frente e a outra metade pras costas, certo? Aqui, certinho? Então, vamos lá. Eu vou colocar o molde da frente na dobra do tecido, bem justinho aqui, bem certinho na dobra. O molde nas costas, mesma coisa, na dobra do tecido, certo? A manga, nós vamos cortar aqui embaixo, só que depois, porque aqui por a dobra tá desse jeito, a manga não vai dar. Então, nós vamos cortar a frente, costa, depois a gente vem pra manga, tá bom? Ó, eu vou colocar umas alfinetinhas pro molde não sair aqui do lugar, tá? Vai ficar bem certinho. Aqui, vamos colocar umas aqui. Não precisa colocar muito alfinete não, tá, gente? É só pro molde não movimentar mesmo. Só pra não sair do lugar. Aqui. E aqui. Ó, eu vou fazer essa blusa novamente na costura francesa. Eu quero pregar a manga na costura francesa para vocês verem como que é, tá bom? Então, como eu vou fazer com a costura francesa, eu vou deixar 1,5 cm de costura, de margem de costura. A folga da roupa, aquele maior que a gente deixa mais 2, mais 3, já está nesse molde. Por isso, eu só vou colocar a margem de costura aqui. Se não tivesse, eu teria que colocar a folga mais a margem de costura, certo? Então, vamos lá. Vou deixar 2 centímetros de barra. Tá, vamos deixar 1,5 de costura. Vocês podem marcar com giz, tá? Se não tiver facilidade, vamos marcar com giz. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu só não vou dar toda essa entrada na cintura, porque isso aqui vai me dar um certo problema depois. A costura, a roupa não fica legal. Então, quem tem a cinturinha muito fina, quadril grande, sempre acontece isso. Dá uma afinada e dá um ângulo meio ruim aqui pra costurar. Então, você não faz, você deixa ele mais certinho, mais retinho, na verdade. Aí vai ficar mais larguinho, a gente vai cinturar depois com pences aqui, se for o caso, tá? Tudo, então, eu vou fazer com 1,5 cm. Inclusive, cava, porque depois eu vou pregar a manga com a costura francesa, tá? Aqui. E o decote nem precisa muito, porque o decote vai ser aquele acabamento no formato. Então, a gente vai fazer e vai virar pra dentro depois. O decote você pode deixar só 1 centímetro. Certo? Agora, vamos deixar aqui do lado. Eu vou puxar pra cá sem mexer muito com o molde. Senão, quando é tecido muito fininho, acaba saindo tudo do lugar. Então, vamos continuar. Decote não precisa ser 1,5. Mas o ombro e a cava, sim. Então, eu vou cortar aqui, ó. Primeiro a cava. Evita ficar mexendo muito com o tecido, porque se você está fazendo uma viscose, uma musseline,
com certeza isso vai sair do lugar e vai te dar problema depois, tá? Então, você movimenta ao redor do molde, não fica girando ele. Vamos aqui também 1,5 centímetros. Tirar esse fundinho da cintura, tá? Deixar quase retinho. Aqui. Agora eu vou fazer 2 centímetros de bainha, depois a gente vai dar 2 dobrinhas aqui. Nesse caso, lembrando, não vamos usar overlock pra nada. Pronto, já cortei frente e costa. Agora vamos pra manga. A manga eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar um pouquinho mais para poder dar largura. Uma coisa muito importante, gente, que não pode esquecer. A dobra da barra, se você entrar, igual tá aqui no molde, ó. Vou até fazer desse lado aqui pra vocês verem certinho. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, certo? Tem que deixar uma barrinha aqui pra manga. Se você cortar esse molde assim, não vai conseguir fazer essa barra depois. Porque quando você dobrar, essa parte de baixo vai ficar menor que essa aqui. Então, o ideal é você dobrar a barra, colocar o molde em cima e cortar com essa barra já dobrada. Certo? Aqui, ó, vamos colocar uma alfinetinha. Vamos deixar mais firmezinho aqui, certo? Agora vamos cortar. Com a barrinha já dobrada, vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Vamos. Mantendo o nosso 1,5 centímetros, porque eu ainda vou fazer tudo isso aqui na francesa. Isso. Aí, tirando o molde, ficou a barra no ângulo certinho, ó. Quando for fazer a barra, a gente não vai ter problema, porque na hora que eu dobrar essa barra, ela vai completar aqui em cima, ó, tá? Então, é um detalhe muito importante que não podemos esquecer. Vocês verem. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só aquela primeira costura do lado direito e vou fazer uma prova dessa blusa. E vou fazer o ajuste, depois eu vou fazer a outra parte da costura. Porque a costura francesa, ela é um pouquinho chata só nesse sentido. Se tiver que fazer algum ajuste, você tem que desmanchar 2 costuras. Então, não vamos correr esse risco, tá? Eu vou fechar todas as costurinhas pro lado direito. Vou fazer a prova e vou voltar aqui para explicar para vocês, tá bom? Vamos fechar aqui do lado direito. Então, lembre que eu falo para vocês que é direito com direito? Nesse caso, é avesso com avesso. Do lado direito tá para fora. Uma costura mais estreita. Se eu deixei 1,5 centímetros de margem, meio centímetro é para a primeira costura e 1 centímetro é para a segunda. Então, costura mais na beirinha. Vamos fechar o ombro. Se houver alguma diferença aqui, que às vezes na hora que a gente corta, a gente acaba cortando um pouquinho mais largo uma do que a outra. Se houver uma diferença aqui no ombro, dê preferência para deixar essa sobra na cava, porque decote a gente vai mexer mesmo. Apesar que eu já cortei esse decote modelado, vocês lembram que eu já abri um pouquinho, né? Na hora do molde. Então, mas se houver alguma diferencinha, pode deixar pra cava, tá? Não deixa do lado do decote, não. Isso. Outro ombro. Aqui.
Sempre puxa essa linha quando sobra, ó. Às vezes sobra 2 fios aqui dentro. O que que acontece? Às vezes eu parei, eu interrompi a costura exatamente na hora que tava fazendo uma laçada. Aí fica aquele monte de linha saindo ali. Aí você vai primeiro tirar aquele excesso para depois costurar de novo. Se você deixar, vai começar a embolar a linha lá embaixo. Ó, vocês estão vendo que o meu não embola a linha de jeito nenhum? É porque eu tomo esse cuidado, ó. Sempre olhando a linha que sobrou. A gente tem bastante problema com isso, porque daí começa a embolar lá embaixo. Aí faz uma bagunça doida aqui. Então vamos lá. Vamos deixar as duas partes juntinhas. Não deixa escapar uma parte da outra não, pra gente não ter problema na próxima costura. Se estiver desencontrando, ó, a gente vai colocar os dois juntos pra não dar problema, tá? Isso. Juntinho aqui. Certo? Até chegar aqui no final. Prontinho. Agora eu vou fazer o ajuste e volto aqui para explicar para vocês. Meninas, eu já provei a blusa, já marquei aqui com o alfinete qual que vai ser o ajuste. Como vai ser bastante ajuste, tá vendo? A cliente preferiu uma blusa mais justinha. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou recortar, eu não vou passar costura aqui não, vou voltar para 1,5 cm e vou tirar o excesso, tá? Ó, tô marcando 1,5 para fora do alfinete, porque é o que nós vamos precisar de margem, tá? E eu vou costurar de novo. Já vou fazer também o corte do decote, que bastante gente tem dúvida nessa hora. Como é que eu faço aquele corte do decote para fazer o ajuste? Então tá, já tirei o excesso, vou voltar com a costurinha aqui de 1,5 cm. Ó, o ajuste do decote vai ser feito só na frente, não precisei mexer. Na hora que eu fiz o molde, vocês perceberam que eu já fiz uma modelagem lá. Então, eu vou colocar certinho, dobrar ele no meio, ó. Costura do ombro com costura do ombro. E vou tirar um pouquinho mais de tecido aqui. Vou manter aquela margenzinha de costura, porque aqui depois vem o acabamento, certo? Então, vou tirar um pouquinho pra dentro da alfinete. Ó, só cortar o excesso. Você não precisa ter medo. A marca tá aqui, não tem erro. Então, eu vou voltar lá pra costurar, certo? Aí, meninas, eu já fiz a primeira costura, que é aquela menorzinha, certo? Agora, eu vou virar a blusa todinha do outro lado, que agora sim estou virando pro lado do avesso. Primeiro ficou tudo pelo lado direito, certo? Agora, eu vou virar todinha a blusa pelo lado do avesso. Vou fazer a segunda costura, que agora é com 1 centímetro. A primeira foi com meio, a segunda vai ser com 1. Então, vamos lá. Sempre arrumando para ficar a dobrinha aqui, ó, bem no limite. Não deixa sumir essa dobrinha para um lado ou para o outro, não. Que daí vai estar afundando mais do que é necessário. Então, a intenção da segunda costura é que a primeira fique lá dentro. Se tiver fiapinho, alguma coisa, é bom vocês ir cortando antes de fazer a costura, tá? Não vamos deixar depois da costura pronta para cortar não, porque pode cortar a peça. Então, de novo, vamos dobrar. Vamos fazer as costurinhas.
Agora, as outras duas. E já vamos, depois disso, vamos fazer a barra. Daí já fica tudo pronto aqui na parte do corpo. Aí eu vou explicar pra vocês como é que prega a manga. Aqui. Agora vamos do outro lado. Sempre deixando essa beirinha aqui bem certinha, pra não tomar tecido além do que a gente precisa aqui, tá? Arruma, não vai de uma vez sem ter certeza se tá certinho, não. Agora, eu vou fazer a barra. Não tem overlock. Como é que eu vou fazer, então? 2 dobrinhas. A costura da lateral, mantenha ela sempre, deixa isso como regra, sempre virada para as costas. Quando você for pregar a manga, presta atenção nisso também, para a costura ficar as duas viradas para o mesmo lado. Eu sugiro para as costas, fica mais bem assentadinho, não fica sombra na frente. Então, vamos lá. Vamos fazer 2 dobrinhas aqui. Não precisa ser barra grande, tá? Ó, vou dar umas 2 dobrinhas de 1 centímetro aqui, porque quando eu cortei, eu deixei 2 centímetros para barra, tá? Então, 2 dobrinhas. Costura na beirinha e lembrando, costura que você vai voltar pro início, não precisa começar com retrocesso. Dá o retrocesso na hora que você se encontrar de novo essa costura. Então, ó, essa parte aqui de cima é a da frente. Então, eu tenho que virar essa costurinha aqui para as costas. Vamos ficar bastante atenta a isso. Na beirinha, tá? Vamos treinar, costurar na beirinha, costurar reto. Corta o excesso de linha para não ficar dentro da sua costura. Aqui. Completar aqui a barra. Isso. Agora que chegando aqui que eu vou dar o retrocesso, certo? Pronto, encerramos a barra. Esse tecido é muito bom de costurar, fica muito certinho, muito assentadinho. Então, já temos o corpo da blusa prontinho aqui pra vocês, ó, tá? A barrinha tá pronta, a costurinha francesa, tá certo?